ações demoníacas se intensificaram quando Jesus andou aqui. Evangelho de Lucas. Existem algumas coisas na vida e no ministério do Senhor Jesus que muitas vezes se tenta imitar nas religiões, mas quando nós observamos com cautela as palavras usadas, a maneira como as coisas eram feitas, nós vemos que tem coisas que eram únicas dele. Por exemplo, o versículo 39, eu não sei se existe algum lugar que diz que algum discípulo tenha repreendido uma enfermidade. Eu sei que tem discípulos que curaram enfermidades, mas talvez se algum irmão lembrar de alguma passagem, mas eu não me lembro de nenhuma passagem onde um discípulo do Senhor tivesse repreendido uma enfermidade. Também não me lembro de alguma passagem onde um discípulo do Senhor tivesse repreendido um espírito maligno ou um demônio. Nós vemos o Senhor fazer isso e nós não vemos nenhum discípulo fazer isso, e até mesmo no caso do próprio Satanás, nós vemos que um anjo não ousou repreendê-lo, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, no caso da enfermidade, obviamente, quando os discípulos curavam alguma enfermidade, faziam isso em nome do Senhor Jesus, com a autoridade que era dele, não do próprio discípulo. Mas ele tinha autoridade para fazer isso diretamente, repreender a febre diretamente. Ele, Deus, sendo Deus e homem, tinha essa autoridade. Outra coisa que também nós vemos ele fazer, que é característica aqui, é o versículo 40, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Ou seja, ninguém ia embora doente. Se tivesse 500 pessoas, as 500 pessoas sairiam curadas dessa presença do Senhor Jesus. Nada a ver com esses curandeiros hoje do mundo evangélico que alegam curar, na verdade, jamais, em momento algum, mostraram curar toda uma multidão de todas as suas enfermidades, como o Senhor Jesus fazia. Porque isso aqui era um preâmbulo do reino. Na realidade, os sinais e os milagres que o Senhor Jesus fazia eram como amostras de como seria quando ele vier reinar. Porque quando ele vier reinar, as pessoas que habitarão no seu reino na terra serão pessoas num corpo natural, como esse que nós temos hoje. Então serão pessoas sujeitas à doença e sujeitas à morte. Mas ele, reinando no seu reino, ele manterá a saúde dessas pessoas. Haverá uma árvore cujas folhas serão para a saúde das nações, fala em Apocalipse. Então essa presença dele vai ser curativa, vamos chamar assim, né? Mas aqui então ele dava uma amostra, uma pequena amostra até do que será o reino. O reino será algo maravilhoso, mas não se compara ao céu. Muitos cristãos têm uma esperança equivocada de que irão morar na terra, no reino de Cristo na terra, mas isso é querer menos do que Deus preparou para nós. Porque Deus preparou para nós um lugar nos céus, com Cristo, co-herdeiros com Ele de todas as bênçãos celestiais nos céus, nos lugares celestiais. Não tem nada a ver com terra. A terra será dos israelitas durante o milênio, será dos gentios que estiverem também convertidos durante o milênio, mas é um período também de 1000 anos, um período determinado, quando terá um final esse período. Satanás voltará a agir, será solto, voltará a agir, irá arrebanhar discípulos após si, porque muita gente vai nascer durante esses 1000 anos, sem ter qualquer ideia do que foi o mundo antes disso, ou do que foi viver quando Satanás tentava livremente as pessoas. E essas pessoas poderão seguir então Satanás na sua rebelião contra Cristo, o que vai ser imediatamente resolvido. Não é uma guerra de 100 anos, nada disso. É uma coisa imediata. O Senhor já virá e destruirá todo esse movimento contra ele. Aí então haverá novos céus e nova terra. Nós não sabemos como será, mas o nosso lugar continuará sendo celestial, nos novos céus, não na nova terra.
Mas aqui um outro detalhe, então, primeiro é esse, que repreender a enfermidade era uma característica que o Senhor tinha, um poder dele, repreender demônios também, e curar a todos, não curar metade ou 90%, mas todos os que eram trazidos a ele eram curados. E alguém uma vez perguntou também por que nós não encontramos tanta possessão demoníaca no Antigo Testamento. E é fácil perceber isso. No Antigo Testamento, o Filho de Deus não estava na terra. Aqui é um momento muito, muito singular. Tanto é que os demônios, nos versículos anteriores, no versículo 36, e veio espanto sobre todos e falavam entre si, que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder? E eles saem, e um pouco antes os demônios tinham dito, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viesse a destruir-nos. Tem outra passagem que fala, viesse antes do tempo. E aqui nesse nosso capítulo também, ele repreende os demônios para que não falassem, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Era como se Satanás, que muitas vezes achou que o varão prometido em Gênesis, iria entrar no cenário da terra, e com isso ele tentou destruir Moisés, por exemplo, as crianças no tempo de Moisés, e tentou em outros momentos destruir também, eu não me lembro qual é o rei, que era criança ainda, e seria da semente dele que viria o Cristo, e ele acaba precisando ser escondido, porque queriam destruí-lo. E depois, quando o próprio Senhor Jesus nasceu, ele também quis destruir os meninos. Então ele teve momentos em que ele achava que era agora. Mas agora ele sabe. Ele sabia agora, os demônios sabiam, Satanás sabia que estava ali o Filho do Deus Altíssimo na terra. Então nada mais normal que todas as hostes de demônios fossem como que tiradas do descanso para importunar as pessoas, porque estava ali aquele que ia amarrar o valente e roubá-lo dos seus bens. Que de todas as almas que esse valente tinha arrebanhado ou tinha aprisionado nas suas garras. Então é um momento muito singular esse, e ele não quer que os demônios falem dele. E aí quando ele cura a sogra de Pedro, e muitos aqui que tiveram um passado no catolicismo, devem se lembrar de que o Papa não tem sogra. E o catolicismo considera o Papa como o representante, ou como o descendente de Pedro, né? Aquele que teria o lugar, a cadeira de Pedro, seria o Papa. Só que dentro do catolicismo romano é aplicado aquilo que é proibido em Timóteo, que fala dos últimos tempos, quando proibiriam o casamento. E é proibido o casamento dos ministros católicos, do Papa, embora nem sempre isso funcione, né? Que tem muitos filhos e filhas e netos de padres e monges e freiras e papas. Mas, de qualquer maneira, a sogra de Pedro é porque Pedro era casado. Não tem outra explicação para isso, para Pedro ter sogra. Ele era casado. E depois que ele cura a sogra de Pedro, é muito interessante isso no versículo 39, e ela, levantando-se logo, servia-os. Existe uma ordem na obra que Cristo faz numa pessoa. Primeiro ele salva. Depois de salva essa pessoa, ela está pronta para servi-lo. Essa é a ordem sempre. A religião tenta inverter essa ordem, incentivando as pessoas a servirem a Deus para receberem a salvação, para receberem a cura da sua alma, a cura dos seus pecados. Porém, a ordem bíblica é sempre essa. Primeiro, Cristo nos salva. E uma vez salvos, existe em nós essa disponibilidade, essa prontidão da sogra de Pedro, que aqui não fala levantando-se ela no dia seguinte servia-os, não. Levantando-se ela logo os servia. Essa é ou deveria ser a prontidão de cada cristão. O serviço para Deus como o efeito de um coração grato. Como é o próprio louvor nosso, né? O nosso louvor não é para obter alguma coisa, o nosso louvor
é fruto de lábios que confessam o nome de Cristo e fruto de um coração grato por aquilo que nós recebemos, que é a libertação dos nossos pecados, representado aqui por essa cura da sogra de Pedro. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.